Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Alencar. Estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema que está bem polêmico, que é essa questão, a decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 9 de fevereiro de 2023, que por 10 votos a 1, o 1 foi o ministro Fachin, decidiu que não é inconstitucional. A medida não é inconstitucional se um juiz determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ou do passaporte de pessoas endividadas que estejam brigando, discutindo na justiça. Como a execução trabalhista é uma das mais agressivas, né, de todas as esferas do direito, eu estou trazendo esse tema aqui para debater e para fazer alguns esclarecimentos, porque é muita desinformação que existe sobre isso. Primeira coisa, o Supremo Tribunal Federal não está criando lei, nem está criando moda. Não é o Supremo Tribunal Federal quem está dizendo que pode haver uma apreensão de uma carteira nacional de habilitação e nem de um passaporte, e tampouco de um cartão de crédito, porque também às vezes acontece isso. Isso começou em 2015, com a nova redação do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, pessoal, tem um artigo, primeiro tem um capítulo, que diz que esse capítulo 1 é dos poderes e dos deveres e da responsabilidade do juiz. É o poder que o juiz tem de fazer com que as decisões judiciais elas sejam atendidas, sejam cumpridas. Lá nesse capítulo existe o artigo 139 e temos o parágrafo, o inciso 4º, que não trata nada de CNH, de apreensão de CNH, nem de passaporte. O inciso 4º diz assim: o juiz, né, pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Isso aí é uma forma genérica de dar poder ao juiz. A partir desse dispositivo, a partir de 2015, alguns juízes começaram a, entre aspas, usando a criatividade, a determinar que alguns devedores contumazes, inadimplentes, que tivessem a CNH apreendida e o passaporte apreendido, como forma, e até o cartão de crédito, como bloqueado, como forma de pressioná-los a comparecer na justiça e a resolver o problema da execução. Aí eu abro um grande parêntese. Eu entendo que qualquer medida coercitiva, punitiva, ela tem que estar explícita na lei. Você não pode aplicar lei de forma ampla para punir ninguém. Isso é um princípio que vem desde o Código Penal. Então, se o artigo 139, inciso 4º, dissesse o juiz tem o poder de apreender a CNH e o passaporte, eu não estaria aqui fazendo essa crítica. Mas não diz. Tanto que o que o Supremo está decidindo é uma jurisprudência que já existe formada nos tribunais superiores, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal Superior do Trabalho, analisando esse tipo de questão em relação aos juízes e aos devedores. Então, o que o Supremo... Então, fecha o parênteses, vamos lá. Então, primeiro que não existe no Código de Processo Civil nenhuma lei, nenhum artigo claro definindo que se pode fazer isso. É uma interpretação dos poderes do juiz. Bem, nós estamos atualmente no Brasil, dados, vou abrir aqui a página para ser uma coisa bem precisa, da Serasa Experian, dezembro de 2022. O mais recente levantamento da Serasa, com dados de dezembro de 2022, indica a inadimplência. Não é só dever, não, é a inadimplência. É dever e não pagar. No Brasil, após uma queda de crescimento dos últimos 11 meses consecutivos. Com a redução de pouco mais de 400 mil, o indicador de inadimplência aponta para 69 milhões de brasileiros com nome restrito. 69 milhões de pessoas inadimplentes. Com relação ao perfil dos inadimplentes, os brasileiros de 25 a 40 anos se destacam na faixa etária, representando 34,8% do total dos inadimplentes.
e aí eu paro de fazer essa consideração. Então, nós estamos tratando aqui, né, de um problema social gravíssimo. Ninguém deve e ninguém fica inadimplente por querer. Não é um esporte. Nós vivemos num país de altíssima insegurança de empregabilidade e de renda, né? As pessoas não sabem nem o que vão comer no dia seguinte. Eu não estou aqui defendendo nenhum devedor, nenhum inadimplente. Eu estou apenas contextualizando e trazendo elementos para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, em resumo, primeiro, não existe no Código de Processo Civil um artigo que diga claramente que o juiz pode apreender carteira de habilitação e nem passaporte. Dois, o Supremo, o que ele decidiu no dia 9 de janeiro de 2023, não foi nada em relação a criar uma lei. O Supremo não cria lei. Ele apenas disse o seguinte: quando acontecer este caso, eu, Supremo, 10 votos contra 1, entendo que não há violação à Constituição Federal. Porque o que se discutia no processo que o Supremo analisou foi se essa apreensão configuraria a violação do direito de ir e vir. O Supremo disse que não, porque você não é obrigado a ir e vir só dirigindo o seu próprio carro. Você pode ir e vir com outros meios, né? Continua o preceito de que ninguém pode ser preso por dívida no Brasil. Ninguém pode ser preso por dívida no Brasil, salvo se a pessoa cometer algum crime, né, associado à dívida. Mas pelo simples ato de dever, não existe lei que determine a prisão de ninguém no Brasil por conta disso. Então, o que o Supremo disse foi: o juiz que, aí ele faz algumas ponderações, apesar de genéricas, depois de tentar por todos os meios, de ponderar e de ficar caracterizado que aquele devedor está ocultando patrimônio. Por exemplo, a pessoa deve um processo, não paga e vive na Europa, vive pousando no Instagram, com o carro do ano, comendo em restaurante caro, comprando roupas de grife. Então, nesse caso, o juiz, sendo informado disso pela parte credora, segundo o Supremo, ele pode sim determinar essa apreensão como uma forma de pressionar que esse devedor, que tem lá seus bens e seu patrimônio líquido, seu dinheiro oculto, ele compareça no processo e resolva o problema. Então, pessoal, em síntese, né, a matéria ela não é nova, ela desde 2015 que ela vem se debatendo nos tribunais, e o que o Supremo disse agora foi só isso, que não é inconstitucional, não viola o direito de ir e vir, mas não deu também um cheque em branco para que se faça um esquartejamento de quem deve, de quem está sendo executado em algum processo, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça comum. Por fim, um esclarecimento que eu acho muito importante. Muitas pessoas que dependem da CNH para viver, por exemplo, um taxista, um motorista de Uber, um motorista de uma empresa de transporte público urbano de passageiros, que ele é empregado, essas pessoas não podem ter a sua CNH apreendida. Até pela construção jurisprudencial que nós temos, e porque aí afetaria a sua condição alimentar. A profissão dele depende do uso da CNH. A mesma coisa é uma pessoa que trabalha em alguma empresa que precisa do passaporte para se deslocar de um país para outro e ela estaria impedida de exercer a profissão. Então, nesse caso também, a apreensão do passaporte ela ficaria exceptuada. Então, muitos taxistas, muitos motoristas profissionais estão tensos com essa decisão, porque, infelizmente, os meios de comunicação, os veículos de comunicação não estão informando com essa clareza de que eles estão excepcionados. Não há essa previsão. Eu não estou aqui a dizer que nenhum juiz, de forma arbitrária, não possa tomar uma medida dessa contra um motorista de aplicativo. Porque o que mais eu trago aqui no Trabalhismo em Debate são decisões arbitrárias da Justiça do Trabalho, que eu sou o crítico presente quase que diariamente, né? Eu me deparo com decisões que eu caio assim para trás. Eu não acredito, às vezes eu tenho que ler 3 vezes para acreditar no que eu estou lendo. Mas é isso. Fica aqui esse registro, essa informação. Espero ter contribuído no esclarecimento desse tema tão tenso, nebuloso e palpitante. Em breve a gente volta. Até breve.